Konnichiwa! Tudo bem, pessoal? O conteúdo da nossa aula de hoje é classificação dos seres vivos. Nós vamos entender como é que funciona essa classificação. Quem foi que criou? Quem deu essa ideia super genial, né? A gente poder identificar um organismo vivo pelas suas características fisiológicas, anatômicas e pelo seu comportamento de ser, né? Como é que ele vive no meio onde ele se encontra. Nós vamos também entender, né, quais são os 5 reinos presentes no nosso planeta, né? Os 5 reinos, que são Monera, Protista, Fungi, Planta e Animal. A gente vai entender e compreender quais são as características gerais desses reinos. E vamos compreender principalmente como é que nós conseguimos diferenciar uma cobra de um passarinho, de um tubarão, mesmo que todos eles sejam animais e pertencem ao reino animal, como que eles têm essa diferenciação e conseguimos classificá-los. E vamos também compreender que um organismo que a gente consegue analisar e compreender que ele teve um ancestral em comum, ou seja, por mais que um animal possa parecer com outro, ele não é igual a este animal. Mas a gente tem que entender que lá atrás, há muitos anos atrás, ele teve um animal, um organismo vivo, que é considerado um ancestral em comum, que dele começou a surgir, né, outros animais que tenham um grau de parentesco. Então, tudo isso a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Classificação dos seres vivos. Antes de mais nada, a gente tem que entender um conceito muito importante. As características gerais dos seres vivos. Essas características, pessoal, são ser constituído por célula, buscar energia para sobreviver, responder aos estímulos do meio, se reproduzir e evoluir. Ou seja, cada organismo vivo no planeta corresponde a essas características gerais. Um conceito bastante importante a gente tem que entender que é taxonomia. A palavra taxonomia, ela vem do grego antigo taxis, que é arranjo, e nomia, que é o método. Ela é uma parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de seu grande parentesco evolutivo. A importância da taxonomia, pessoal, é o que? Ela tenta padronizar a linguagem para os seres vivos. Ela permite estabelecer a filogênese. O que é filogênese? Filo, raça, gênese, origem. É possível sequência entre os seres vivos surgir. A gente tem que explicar como é que os seres vivos surgiram. Quero que vocês entendam essa figurinha aqui ao lado, ó. Significa que o quê? Aqui significa que a base de todos esses organismos vivos aqui em cima significa que eles tiveram um organismo vivo em comum. Aqui, pessoal, não demonstra que o ser humano se derivou do chimpanzé, se derivou do gorila, não. Significa que lá muitos anos atrás, como aqui diz, 60 milhões de anos atrás, houve um animal, certo? Um ancestral em comum que com o decorrer do tempo, pessoal, com o decorrer do tempo, foi evoluindo e desenvolvendo características de novos organismos vivos. Vou te explicar aqui agora. Olha, preste bastante atenção. Há 60 milhões de anos atrás, houve um possível ancestral em comum dos mamíferos. Com o decorrer do tempo, 30 milhões de anos depois, né, surgiu outros macacos. Então, há 60 milhões de anos, surgiu o lêmur e o társio. 30 milhões de anos depois, com o decorrer do tempo, surgiram outros macacos. Com o decorrer do tempo, 20 milhões de anos depois, surgiu o gibão, que foi o quê? Foram evoluindo características, né, que surgiu o gibão. Com o decorrer do tempo, 15 milhões de anos depois, foi decorrendo, passando várias outras características, surgiu o orangotango. Com o decorrer do tempo, pessoal, depois de 10 milhões de anos, surgiu o gorila.
ou seja, os animais foram se evoluindo a ponto de surgir o gorila. Com os milhões e milhões de anos, surgiu o ser humano. Ser humano, certo? Depois de muitos anos, ou seja, milhões de anos depois, surgiu os seres humanos. Com o decorrer do tempo, pessoal, surgiu um outro animal, o chimpanzé. Isso que demonstra, pessoal, que o quê? Daquele ancestral em comum foi surgindo animais que, mesmo que são parecidos, eles foram surgindo em épocas, ou seja, em anos diferentes. Certo até aqui? Então, a taxonomia tenta organizar de uma maneira que seja compreensível qual foi a ordem evolutiva de um determinado organismo vivo. Certo até aqui? Ou seja, ela organiza os seres vivos em categorias taxonômicas. Dessa maneira, facilitou o estudo e análise baseada na semelhança e diferença. Ou seja, essa organização aqui foi baseada em semelhanças e diferenças, tudo bem? O homem que conseguiu desenvolver essa característica, desenvolver esse sistema de classificação, foi um homem chamado Carl von Linné, que, em outras maneiras, dizendo o nome Linneu. Ele conseguiu desenvolver esse sistema de classificação baseado em semelhanças anatômicas, fisiológicas, comportamentais entre os seres vivos. Ele conseguiu observar que essa semelhança sofria alteração ao longo do tempo, mas é mantida até hoje. Pesquisas publicadas no livro Systema Naturae em 1735 estabeleceu a espécie como base da classificação. Originou-se 5 grupos taxonômicos, que é reino, classe, ordem, gênero e espécie. Depois de um tempo, que foi acrescentado mais 2 características taxonômicas, que é família e filo. Então, ele propôs esse uso de palavras derivadas do quê? Do latim. Pessoal, eu quero que vocês compreendam por que ele escolheu essa língua latim. Atualmente, a língua latim é uma língua morta, ou seja, ela não vai sofrer alterações com o decorrer do tempo. Dessa maneira, se eu falar um determinado objeto possui este nome, com daqui 20, 30 anos ele ainda vai possuir esse nome, porque a língua não vai ter mais alteração. Dessa maneira, ele estabeleceu a nomenclatura binominal para as espécies. Aqui é um exemplo, de quando a gente vai classificar um cão. Por exemplo, o reino, ele pertence ao reino animal, o filo Chordata, o subfilo, que é o vertebrata, porque ele é um animal que possui vértebras. A classe dele é mamália, porque ele é um mamífero. Ele possui a ordem carnívora, porque é um animal que come carne, certo? E a família dele é Canidae, certo? Porque ele é um cão. O gênero é Canis e a espécie é Canis familiaris. Tá vendo que esse Canis familiaris aqui, ele é escrito de uma maneira diferente e ele possui 2 nomes, certo? Essa é a linguagem que Linneu criou, certo, pessoal? Canis familiaris. Canis familiaris, lembrando, é uma língua derivada do latim, ela é latina, certo? E não tem alteração. Por isso que há 20, 30 anos depois vai se chamar ainda Canis familiaris. Continuando a nossa aula, vou dar aqui outro exemplo para vocês. A gente tem o lobo, o chacal dourado e o labrador. Ou seja, mesmo que eles tenham graus de parentesco, olha, eles são parecidos com cachorro. Parece que todos são cachorro. Não, mas não é. Eles têm características diferentes. Olha aqui a classificação do cachorro. Possui reino animal, filo Chordata, classe mamália, ordem carnívora, família Canidia, gênero Canis, espécie Canis lupus, subespécie Canis lupus familiaris. Então, essa aqui é a classificação do labrador. Quando a gente vai ver a classificação do chacal dourado, ele vai
Olha onde ele vai se diferenciar. Até o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, para todos os três são iguais. O que vai diferenciar é a espécie. Vocês estão observando? O cão é Canis lupus, o chacal é Canis aureus e o lobo é Canis lupus também. Então, isso a gente pode observar a diferença entre eles. Continuando, existem várias propostas de classificação dos seres vivos, porém a mais aceita é a que organiza todos os organismos em 5 reinos. Lembrando, quais são os 5 reinos, pessoal? O primeiro é o reino Monera, grupo composto de organismos unicelulares e procariontes que podem ou não produzir o seu próprio alimento. Pertence a esse reino as bactérias. Então, o reino Monera, ele é composto por bactérias. Nós temos o reino Protista, que é um grupo muito variado com organismos eucariontes, que podem ser unicelulares ou pluricelulares, e alguns desses são capazes de produzir o seu próprio alimento, e outros não. Pertence a esse reino os protozoários e as algas. Então, um exemplo aqui de protozoários, pessoal. Aqui é um protozoário, aqui é um outro protozoário, certo? E a gente pode analisar que eles podem sim realizar, fotossíntese ao ponto de conseguir o seu próprio alimento ou não. Nós temos outro reino chamado fungi, que é um grupo composto de organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Eles são eucariontes e não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Alguns são decompositores de matéria orgânica, pertencem a este reino todos os fungos. Pessoal, eu quero que vocês entendam que aqueles organismos que podem realizar o seu próprio alimento são organismos que realizam fotossíntese, certo? O reino Animalia, pessoal, é um grupo de organismos pluricelulares e eucariontes. Reúne organismos que, para se alimentar, precisam consumir outros seres vivos, ou seja, eles não conseguem realizar o seu próprio alimento. Pertence a esse reino todos os animais, sejam eles insetos, sejam eles animais aquáticos, animais terrestres, certo? A variedade enorme de animais. E para finalizarmos, a gente vai falar sobre o último reino, que é o reino Plantae. Este grupo ele é composto de organismos pluricelulares e eucariontes, que são capazes de fabricar seu próprio alimento, ou seja, eles realizam fotossíntese. Pertence ao reino de todas as plantas. Então, todas as plantas que vocês imaginarem, seja ela grama até a maior árvore do mundo, elas pertencem ao reino Plantae e elas conseguem realizar fotossíntese. Pessoal, então, este conteúdo da nossa aula foi para poder compreendermos que a classificação de organismos vivos, ele vai desde plantas até os animais. Certo? Tudo bem até aqui? Então, um tchau, tchau. Até a próxima.